Ok. Chamo-me Júlio Parreira, tenho atualmente 44 anos e sou enfermeiro desde 98, sensivelmente. Comecei por trabalhar em Portugal, comecei num centro de saúde durante 4 anos e, em paralelo a esta atividade, sempre acumulei funções em várias clínicas, como quase todos nós, e, entretanto, comecei a trabalhar na Saúde 24, em Portugal, em paralelo ao centro de saúde, e desde aí era Saúde 24 e Centro de Saúde. 4 anos depois fui fazer aquilo que muito queria, que mais gostava na altura, que era fazer urgência, e passei a trabalhar na urgência de São João e em paralelo sempre na Saúde 24, e na urgência de São João tive cerca de 8 anos a trabalhar. Força das circunstâncias, a crise económica em Portugal, estamos a decorrer o ano de 2011, tinha acabado uma pós-graduação de gestão de unidades de saúde, queria avançar. Portugal não apresentava as condições que eu queria, em discussão com a família e muito incentivado pela minha esposa, resolvemos emigrar. Sim, meu nome é Carlos André Moraes, sou enfermeiro no Reino Unido, em Londres, na capital. Tem imensos hospitais no centro de Londres. Eu diria que trabalho num centro bastante complexo. Nós fazemos cirurgias bastante complexas na parte cardíaca e do pulmão. Estou aqui mais ou menos há 14 anos. Olá a todos, sou Vítor Andrade da Rocha, sou enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica. Fiz a minha formação toda em Portugal, no Porto, a especialidade também. Sou enfermeiro desde 93 e especializei-me em obstetrícia em 2005. Comecei como especialista em 2008 no Centro de Saúde e em 2012 tive a oportunidade de emigrar para a Suíça, onde estou neste momento. Meu nome é Hugo, tenho 22 e acabei o ano passado o curso de enfermagem em Viana do Castelo e decidi vir trabalhar para a Inglaterra. Decidi em setembro e em outubro consegui vir para cá. Depende do critério. O critério país, o critério língua, o critério clima, etc. foi ótimo. Eu falo francês desde o berço, adoro a montanha, adoro a neve, não tenho mar, mas tenho um lago fantástico, onde eu posso nadar no verão, porque a água está a 20 e tal graus, portanto não tenho problemas nenhuns nisso. O salário, claro que o poder de compra é muito superior, não há comparação possível. Mas em termos pessoais, o facto de ter vindo para a Suíça sozinho é complicado. É complicado porque deixas a família atrás, deixas a casa atrás. Fechar a porta de casa, mesmo hoje, é complicado, porque é a nossa casa e eu aqui estou em casa, mas não é a minha casa. Não me sinto... Pronto, a minha casa é no Porto. O meu ninho é no Porto. Costuma-se dizer que os imigrantes são ricos e não sei o quê, mas têm sorte. Não é ter sorte, é muito trabalho, muito sacrifício e às vezes dá... Penso que não são todos assim, mas às vezes dá que pensar, será que fiz bem, será que fiz mal? O acolhimento também depende. É muito sala de parto, se calhar porque eu pedi para ir para a sala de partos porque nunca tive experiência profissional em sala de partos, trabalhei sempre no centro de saúde e nunca me senti à vontade numa sala de partos em que havia uma movimentação muito grande no hospital universitário, com muitos protocolos e eu sem experiência nenhuma, não me senti peixe fora d'água.
Quando passei 9 meses depois, ainda por cima, com aquela coisa de chego à casa, não tenho ninguém com quem falar, não é? Era só com a minha mãe ao telefone. Quando passei 9 meses mais tarde para o pós-parto, aí senti-me completamente em casa, e aí batia cartas, porque o pós-parto foi sempre aquilo que eu fiz em Portugal. Para ser sincero, com o curso que nós temos em Portugal, nós estamos mais do que bem preparados para vir para aqui. Porque o curso aqui é que é um bocadinho menos prático que o nosso. Não tens tantos estágios, por assim dizer. Mas uma coisa que eles aqui fazem é alunos não dão medicação endovenosa. Ou seja, só ficam a ver. Mesmo que o aluno tenha curiosidade em eu gostava de aprender a fazer e tudo mais, eles dizem logo que não, porque eles não estão cobertos pelo seguro do hospital em termos para a medicação endovenosa, então não os deixam fazer. Há procedimentos que são específicos de diferentes serviços. Nós podemos fazer aspiração de secreções a um nível mesmo base, não podemos ir para a garganta, porque há procedimentos aqui que só acontecem nos serviços intensivos ou se tiveres o que eles chamam de um training, porque é a maneira deles compensarem pela falta prática. É quando és enfermeiro, chegas ao hospital e podes marcar trainings, que são basicamente aulas, digamos, aulas do hospital para fazeres as coisas. Pelo menos para mim é vir preparado e parece que estou a regredir um bocadinho. Mas depois, quando começas a ter os trainings e quando já começas a ser, digamos, enfermeiro, quando já te deixarem fazer tudo com a tua liberdade, é excelente. Não tens problemas nenhuns. Uma coisa aqui que eles fazem que eu acho muito interessante e acho uma maneira de prevenir erros é as medicações endovenosas aqui são sempre assinadas por 2 enfermeiros, independentemente se são opioides ou não. São sempre vistas por 2 enfermeiros. Eles passam sempre as situações para equipas mais especializadas. Por exemplo, uma coisa que a mim me chocou muito foi um dia tinha de tirar uns pontos a um utente que apareceu com pontos no serviço e já tinha uns pontos há algum tempo. Eu olhei para aquilo que tinha de ser mesmo tirado e fui perguntar se havia bisturis no serviço e eles, não, isso é só no serviço de plásticas, então tens de ligar lá para cima e pedes a algum enfermeiro de plásticas para vir. A perspectiva é completamente diferente do Estado português, porque no Estado português é o Estado que paga e ninguém faz contas. O nosso hospital é uma estrutura privada, mas de interesse público, de maneira que a subvenção estatal é muito pequena e o que ganhamos, os nossos salários são pagos por aquilo que vendemos aos nossos seguradores. Portanto, há 2 sistemas de tarificação dos serviços. Quando é ambulatório, há um sistema de codificação direto e são os seguros que pagam diretamente. Quando há um quadro de hospitalização, onde passa a partir da meia-noite, fica 2 dias no hospital e a partir desses dias a tarificação é paga a 55% pelo segurador e a 45% pelo Estado. Portanto, a parte da seguradora é muito importante, daí de haver uma atenção muito importante dada àquilo que nós notamos, que escrevemos, porque tudo isso é codificado e que se traduz em dinheiro para pagar os salários. O rácio é quase todo igual em todos os hospitais. Nós fizemos um benchmark entre hospitais do mesmo tamanho e varia entre um enfermeiro entre 6 e 8 doentes. E estamos a falar de um serviço normal de medicina ou de cirurgia ou de ortopedia. É a variação. No meu serviço em particulares é um enfermeiro para 6 doentes e tem aquela previsão que eu disse há pouco, que ajudante, o AECC, para cada 2 enfermeiros tem um. Portanto, em 36 camas, eu tenho 6 enfermeiros e 3 ajudantes de enfermeiros. Em termos de registros, o que é prioritário? E isto vai-vos chocar, se calhar. Eu, quando saí do São João, nós na urgência tínhamos o sistema Alert, que ainda existe hoje em dia, touchscreen,
em todo lado, podíamos documentar onde quiséssemos. Eu quando cheguei aqui, os primeiros dias foi documentação em papel. Não é, infelizmente não é SIP, estamos tantos anos-luz. Em Portugal, quando a gente falava já em diagnósticos de enfermagem, em fenómenos de enfermagem, em linguagem SIP, aqui existia uma coisa que ainda existe, que se chamam transmissões ciblês, que são transmissões com um alvo, com um objetivo, em que nós pomos um diagnóstico, as ações, o resultado. Portanto, vai equivaler, é um pouco parecido, mas a linguagem não é regulamentada e a desvantagem ou vantagem que tem o sistema suíço é que esta linguagem é para todos os profissionais paramédicos. Portanto, estas transmissões ciblês, ou as transmissões por alvo, tanto o enfermeiro as escreve, como escreve a nutricionista, como escreve o fisioterapeuta, utilizam todos a mesma linguagem. Eles escrevem da mesma maneira. Título, as ações, o resultado e a avaliação. Portanto, são maneiras diferentes de ver as coisas, mas admito que estamos a anos-luz daquilo que eu aprendi na escola já pelo professor Dr. Abel Paiva, nosso professor há quase 30 anos atrás. Temos algumas especialidades, por exemplo, a especialidade de parteiros, a especialidade de urgência, a especialidade de cuidados intensivos, bloco operatório instrumentista, anestesista, saúde psiquiátrica e, salvo erro, mas sem grande certeza, saúde comunitária também. São especialidades. E paliativa, já ainda não... A minha conhecimento não, mas há formações. Há formações certificadas ou de diploma, pós-formação de base, nas escolas de superior de enfermagem ou nas escolas superior de saúde, que aqui estão um pouco misturadas as escolas. É tudo formado pelo hospital, a maioria das coisas. Obviamente, se eu quiser fazer uma formação em economia que não tem interesse nenhum para o hospital, é como em Portugal, é no meu tempo livre, com o meu dinheiro. Se houver o mínimo de interesse para o hospital e a política no meu hospital, existem esses 3 níveis de situação. Ou não há interesse nenhum para o hospital, eu tenho que me desenrascar e eu pago no meu tempo livre. Ou há um interesse partilhado, mas não é fundamental para o hospital e há um mixed, é um 50-50. Por exemplo, o hospital dá-me o tempo livre para eu ir, ou seja, os dias que eu vou para a escola, considerado tempo de formação, eu pago só a formação. Ou então há um interesse completo do hospital e do colaborador, e nesse caso o hospital paga tudo. É a grande diferença, e isso acho que de facto é uma das grandes diferenças de um país para o outro, é este acordo dado à formação, base ou não base, para as pessoas evoluírem, fazerem pela vida, se interessarem. Temos interesse, há interesse que o enfermeiro vá assistir a um congresso a Paris aqui ao lado, não? Mas vai, paga-se o hotel, paga-se a viagem, se for de ida e volta no mesmo dia, paga-se o congresso, vai, assiste e volta. É uma questão não só da motivação, não é, dos profissionais, mas também não é só isso, é uma questão de investimento. O valor acordado, seja qual for o domínio. Eu que falo da enfermagem, falo para a área da medicina, falo para toda a área da saúde, mas não só, com outras áreas é exatamente igual. Tenho colegas que trabalham na química ou que trabalham em fábricas ou coisas do género, e todas as formações são pagas pelas empresas. As empresas têm interesse em formar as pessoas para que eles venham melhores e que possam produzir mais. E se produzem mais, vão criar mais lucro. Ao criarem mais lucro, a empresa ganha. Portanto, é verdadeiramente o ciclo chego do ato, ou fazemos a revisão, vamos readatar de novo e continuar. E essa é a grande vantagem nesse país. Tenho interesse em fazer uma formação nesta área. A maioria dos enfermeiros de base pedem muito formações pequenas, 2, 3 dias, 5 dias, formações de feridas complexas, formações de pensos de vácuo, formações eu como estou na ortopedia, para aprender a fazer gessos ou aprender a utilizar gessos. Mandamos 2, 3 enfermeiros para um hotel durante 2 dias, onde há uma formação 3M que é dada pela 3M. A gente paga a formação, paga o hotel, paga tudo, e eles vêm. E para nós ficamos à vontade, temos pessoas capazes de não terem preocupações e mas como é que eu vou desenrascar agora para gerir este gesso ou para gerir esta ferida? Eles estão lá, foram formados e sabem ter competências para. Isso é uma das grandes vantagens. O valor acordado à formação.
Sim, eu diria em diferentes partes de Londres. Por exemplo, há partes que é só basicamente judeus, por exemplo, há só sinagogas e hospitais de lá que geralmente têm mais tendência a ter pacientes judeus. Há outras partes mais no oeste e no oeste, nas extremidades, tendem a ser mais indianos ou paquistaneses. E realmente vê-se mais uma prevalência mais de enfermeiros e médicos também dessas nacionalidades. Mas eu diria que, em termos gerais, a parte de algumas exceções, geralmente é uma boa mistura e as pessoas estão sempre a circular de hospitais nos hospitais. E eu penso que há uma relação saudável entre as diferentes culturas e raças e modos de pensar. Para já, eu diria que existe um grande foco no bem-estar das pessoas e de respeito pelas diferenças. E sentiu necessidade de procurar e investigar sobre as diferentes comunidades? Eu penso, fora do hospital, sim, em termos de, por exemplo, eu nunca tinha entrado numa sinagoga, ou nunca tinha entrado numa mesquita. Eu experimentei ambos, só mesmo pelo interesse, ou então visitar áreas onde basicamente só se vê comércio indiano. Portanto, fui a restaurantes do género, ou áreas que é só nepaleses. Também fui ao Little Portugal. Little Portugal é uma área em que só há portugueses também. São ruas inteiras de restaurantes portugueses e cafés portugueses. Portanto, eu visitei todas essas áreas e acho que, tal como disse, há uma boa aceitação das diferenças culturais e religiosas das diferentes comunidades. E isso vê-se nos hospitais, porque os próprios pacientes, os próprios trabalhadores, são ambos de várias raças e várias nacionalidades. E mesmo, por exemplo, eu a falar inglês, é impossível ter o sotaque inglês perfeito, a não ser que uma pessoa nasça aqui. E isso, eles ignoram isso totalmente, isso não interessa. Às vezes perguntam de onde é que é, ou basicamente quando eu falo com um paciente, eu pergunto de onde é que eu sou, por causa do sotaque, mas a maioria das vezes nem sequer ligam isso. De modo a que, desde que os cuidados sejam bem prestados e que as pessoas estejam satisfeitas e sintam-se respeitadas, eu penso que há uma ótima relação, tal como disse, entre as diferenças, tanto a religião e o modo de ser e o modo de estar. Sempre temos cuidados de enfermagem, cuidado ao paciente é algo universal. Por exemplo, se uma pessoa precisa de cirurgia, não vai ser o facto de ser judeu ou de ser indiano, vão precisar exatamente do mesmo tipo de cuidados. Coisas do tipo de dieta, por exemplo, sim, existem diferenças. Por exemplo, muçulmanos não comem carne de porco, ou indianos preferem comida vegetariana. Sim, em termos de gestão da organização e dos recursos, porque Londres sempre foi uma cidade muito multicultural, e em termos de dieta e de comida e preferências, eles fazem um grande número de menus e as pessoas, por exemplo, antes de cada refeição, dão um bilhete, portanto um papelzinho a cada paciente. Eles escolhem o que querem comer, não é? Estão a dizer, por exemplo, a dieta halal, que é dos muçulmanos, ou vegetarianas, fazem um tique, e as pessoas, depois portanto, a parte da cozinha recolhem esses papéis e preparam a comida de acordo com as preferências. Portanto, sim, existe uma boa gestão em termos de preferências de dieta, porque estão muito bem preparados, e sempre foi assim durante muito tempo. Em Portugal, pronto, há um maior foco, por exemplo, eu diria a religião cristã, portanto, em termos de dieta, não muda muito a dieta mediterrânea, com algumas exceções, pessoas que não podem não tolerar o glúten ou assim, mas é mais monótono em termos de preferência de dieta em Portugal, enquanto que a Inglaterra já existe, essa preparação já está há muito tempo, sem dúvida. Na vila onde eu comecei a trabalhar, tem cerca de 17 mil habitantes, havia cerca de 100 nacionalidades. Portanto, esta questão da multiculturalidade, temos que fazer referência à localização do país em si. Ela está no centro da Europa. Depois há um país que de si só já tem 4 línguas oficiais. Depois é um país que está aberto ao mundo, mas todas as sedes,
conseguiu reunir muitas sedes de muitas empresas multinacionais. Falamos da Nestlé, falamos da Philip Morris, falamos de várias. A FIFA está aqui localizada, a UEFA está aqui localizada. Não é um país de futebol, não é um país em que o futebol faça ir 60 mil pessoas ao estádio, não faz. Mas a FIFA está aqui, a UEFA está aqui. Portanto, há poderes económicos que estão incrementados nesta região, os bancos todos, os relógios, etc. Mas isto levou a que o país fosse aberto a outras comunidades. Os americanos vêm, os árabes vêm, os chineses vêm, e os suíços também. Há cerca de 10% da população suíça vive no estrangeiro. É verdadeiramente um país multicultural. Mesmo nos cuidados, não a ressenti propriamente dito. Obviamente, como em todos os países, como também senti em Portugal na altura, já não é do vosso tempo, mas no nosso tempo ainda tínhamos enfermeiros espanhóis que trabalhavam connosco. Os nossos doentes também sentiam alguma distanciação, algum distanciamento relativamente aos enfermeiros estrangeiros. Não posso dizer que nunca senti. Há doentes mais conservadores, que vivem em zonas se calhar mais montanhosas, mais agarrados aos seus valores típicos, aos seus valores tradicionais, e quando veem um enfermeiro estrangeiro, não o veem muito bem. Fazemos a recolha inicial do doente, como se faz em Portugal, penso eu, da mesma maneira. O valor social é extraído dessa informação. Portanto, conseguíamos de alguma maneira perceber onde iríamos ter pontos de conflito ou pontos de passagem de informação. E havia sempre maneiras de pensar na resolução de problemas para passar esses conflitos. Mas foi muito raro. Era muito subtil de uma parte, mas é muito, muito raro. Isto porque o país está habituado a esta multiculturalidade. Para dar um pequeno exemplo, no nosso hospital, o diretor dos enfermeiros, o enfermeiro-diretor, é espanhol. Dos 10 enfermeiros supervisores, somos 3 portugueses, 3 franceses, um alemão e acho que há 2 suíços ou 3. Portanto, é tudo muito multicultural e multipaíses. Do outro lado, para recrutar enfermeiros, não posso dizer que façam alguma escolha, mas há algumas diferenças, nomeadamente na apreciação do colaborador. Nós, por vezes, convidamos as pessoas a virem fazer 1 ou 2 dias de experiência no trabalho, ver como é que eles sentem, porque às vezes pensam que é uma coisa e depois a realidade é outra e não se adaptam e não vêm trabalhar, ou vice-versa. E há uma certa diferença, e como já tinha dito, entre enfermeiros formados no país Suíça e formados noutros países, como a França ou Portugal, é diferente. A habilidade, a maneira de se comportar, a maneira de comunicar, a maneira de abordar o paciente é completamente diferente. Mas depois de alguns dias no serviço, as pessoas, o processo de aculturalização e as coisas vão se harmonizando à volta de um projeto que é comum, e nesse sentido as pessoas vão se adaptando. Conselhos. Primeiro conselho é, para o país onde se quer ir, é impensável pensar-se em emigrar sem falar a língua. Isso é uma questão fundamental. Portanto, não podemos ter a mente fechada. Terceiro, informar-se bem como é que o sistema funciona, se vale a pena, se não vale a pena. Por exemplo, entre ser enfermeira em Portugal e ser enfermeira em França, em termos de qualidade de vida, de poder de compra, não sei se compara-se. Portanto, é também fazer um bocadinho um estudo de mercado. E não te arrependes? Não, sempre aquela dorzinha quando se vai a Portugal. Eu nunca saio de casa diretamente para o aeroporto. Aquela coisa de vou abandonar a minha casa, porque isso custa-me muito, mas não estou arrependido. Vou voltar a Portugal, sim, está previsto. Está previsto, mas como enfermeiro ou não como enfermeiro? Não, como enfermeiro nunca mais. Se regressar a Portugal, será só em 2 condições, ou para a reforma, ou porque tenho uma situação confortável o suficiente para estar em Portugal e viver de outra coisa.